Hoje vai ser o episódio de joelho e obesidade. A gente teve aí um probleminha com a nossa participante aí da mesa, né? A Sam, ela teve alguns problemas, ela não pôde comparecer, mas no próximo episódio ela já está aí ao vivo conosco. Então, quem completa a mesa comigo hoje é o Caio, o nosso fisioterapeuta, e o Roy, o nosso hipnoterapeuta. E hoje a gente vai falar sobre joelhos e obesidade. São sintomas comuns, né? Sintomas físicos que também tem algum aspecto mental e emocional envolvido. E aí eu vou dar, né, um olhar mais energético desses dois sintomas aí bastante, digamos que bem comuns, né, no mundo atual, seja no Brasil ou seja em qualquer lugar do mundo, tá? Lembrando que esse episódio é ao vivo. A gente vai levantar as nossas vivências, práticas clínicas, e o que a gente for levantar não deve ser levado como uma verdade absoluta, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, você já pode deixar aqui no chat, né? Se você está vendo no YouTube, provavelmente ele vai estar em algum dos lados aqui. E se você é aluno, né, é só mandar no Telegram ou mandar direto para cada um de nós, que a gente responde aqui ao vivo para vocês. Beleza? Outro detalhe é que se você conhece alguém que esteja passando por dores, desconfortos ou incômodos no joelho, ou até sofre de obesidade, eu recomendaria, né, se você pudesse, compartilhar esse vídeo, porque vai ser de grande sabedoria, né, de grande impacto, conhecimento, para que essa pessoa também possa cuidar da saúde delas, certo? Dela ou dele, né? Depende da pessoa aí. Então, hoje a gente vai começar falando, acho que de obesidade, e obesidade não, né? Mas do joelho em si, eu acho que eu já vou deixar a bola com o nosso físio para ele comentar um pouquinho. Caião, doenças, incômodos, desconfortos no joelho, como acontece aí na prática clínica? É muito comum? Você vê bastante, atende bastante gente reclamando do joelho? Como que isso é para você? É mais comum, assim, em pacientes obesos, né? Já que a gente está falando aí de joelho e obesidade, né? A doença mais comum aí em joelho, a patologia mais comum em obesos é a artrose. Não tenho o que falar, né? A porcentagem aí maior é o casos de artrose. Artrose, como a gente sabe, é o desgaste da cartilagem do joelho. Consequentemente, com esse desgaste da cartilagem, começa a ter contato, né, ósseo, osso com osso, daí diminui a área de contato. A gente tem o joelho aqui, o fêmur e a tíbia, que é a canela, né? E o fêmur aqui, que é a coxa. Então ele tem sempre um espacinho aqui entre a articulação e a outra. Quando a gente começa a perder a cartilagem, começa a diminuir essa área de contato, começa a criar esse contato aqui osso com osso. A cartilagem e o menisco, exatamente, a cartilagem é uma esponjinha aqui, né? E tem um menisco também que vai ajudar, é como se fosse realmente uma esponja mesmo, uma esponja de lavar louça. O menisco vai ter a função realmente de amortecer esse impacto aqui, ó. E a cartilagem também vai ajudar, consequentemente, com isso, tá? Então, essa perda dessa cartilagem, esse desgaste dessa cartilagem e também do menisco, acaba tendo esse contato ósseo e começa a gerar dor ali, tá? Começa a gerar um incômodo, uma dor, porque é inervado toda aquela região. Além disso, também a gente tem ligamentos ali, né, para estabilizar o joelho, que assim, que o obeso, como tem muita sobrecarga articular ali, esses ligamentos também podem sobrecarregar e gerar muita dor ali, tá? Então, a obesidade acaba o quê? Sobrecarregando a articulação, sobrecarregando as estruturas anatômicas do joelho, tá? Então, assim, quando você tem artrose, por exemplo, um idoso magro, certo? Que não é obeso, é muito mais fácil a gente tratar, a gente conseguir um resultado muito mais eficaz. Por quê? Porque não vai ter o sobrepeso ali. Quando você tem um sobrepeso, a primeira coisa que a gente tem que perguntar para esse paciente é assim: você tá em processo de emagrecimento? Você procurou um nutricionista? Por quê? Porque daí não vai adiantar nada a gente fazer o tratamento fisioterapêutico
se ele continuar obeso? Porque a tendência dessa dor continuar é enorme. Tá? Além do sobrepeso, o alimento que ele coloca na boca, daí isso a Samia poderia falar melhor, mas também acaba influenciando ali na parte da cartilagem, nos ligamentos, nos músculos, tá? Então, por exemplo, ele faz um tratamento fisioterapêutico, mas continua comendo muito mal. A gente, com o fortalecimento muscular, se ele não se alimentar bem, se ele não fazer uma ingestão, por exemplo, de proteína adequada, ele não vai conseguir atingir uma força muscular eficaz. Por quê? Porque ele não está tendo uma ingestão de proteína adequada. Então, sempre, é o que a gente fala aqui na mesa, sempre o paciente vai ser tratado com uma multidisciplinaridade. Então, vai ter o nutricionista atuando junto, o fisioterapeuta atuando junto, o acupunturista, o hipnoterapeuta, porque o obeso também vai ter problemas emocionais, psicológicos em si. Então, isso pode também dificultar no tratamento, né? Então, para concluir a pergunta do China, do André, o que chega mais pacientes para mim com pacientes obesos com problema no joelho é problema na artrose, problema de cartilagem, tá? Que acaba sobrecarregando a cartilagem. Até, às vezes, se fala assim, pode ser uma lesão ligamentar? Pode, mas com certeza esse obeso também vai ter desgaste da cartilagem. Então, você vai tratar um combo ali. Pode ter lesão de menisco, pode ter lesão de cartilagem, que seria artrose, pode ter lesão ligamentar, meniscal, seja. Então, o objetivo é o quê? Você fazer um fortalecimento adequado ali da região do joelho, não só do joelho, né? Ver o paciente como um todo, ver se tem alguma disfunção ali de mobilidade de tornozelo, quadril, que seja. Então, fazer um fortalecimento global ali para tirar a sobrecarga do joelho, tá? E dar umas orientações para ele também, logicamente, para ir fazendo em casa. Meio insistir para ele, assim, tentar colocar ele para fazer uma atividade física extra da fisioterapia, além da fisioterapia, fazer uma atividade física, certo? Com cautela, logicamente, e também falar para fazer uma dieta específica se ele não estiver fazendo, um acompanhamento nutricional se ele não estiver fazendo, tá? Então, com pacientes obesos é meio que a gente tem com cautela e é um pouco diferente o tratamento, né? O tratamento fisioterapêutico em pacientes não obesos. Ô Caio, quando você fala da parte de esse paciente obeso, ele vai ter um atendimento específico, né, por conta da questão do sobrepeso influenciar no joelho, mas também é recomendado aí, você falou, os exercícios físicos e tal. Só que aí essa pessoa, esse paciente especificamente, ele provavelmente, aí é dúvida minha mesmo, ele não vai ter, por exemplo, quando a gente recomenda exercício, a gente já vem, a primeira coisa que vem na minha cabeça, pelo menos, a academia, vai lá, puxar ferro, fazer esteira e tal. Só que se esse cara já tem uma propensão de problema no joelho, até os exercícios, teoricamente, que eles vão fazer não vão ser os mesmos ali, ou pelo menos eles vão ter que ter algum tipo de adaptação, né? Exatamente, por isso que eu falei com cautela, né? Porque às vezes, assim, a gente fala com cautela, com orientação fisioterapêutica e com orientação do preparador físico também, tá? O primeiro contato para orientar esse paciente a fazer um exercício em uma academia é o fisioterapeuta ir lá na academia junto, se possível, se conseguir acompanhar, se não possível, entrar em contato com o personal trainer, com o preparador físico, falar, meu, paciente é assim, assim, ele tem uma artrose no joelho, é obeso, eu recomendo você ir com cautela, não fazer determinados exercícios ainda, porque se fizer esses exercícios agora, nesse momento, pode sobrecarregar o joelho. Então, vamos deixar até ele ganhar um pouquinho de força, até ganhar um pouquinho de massa muscular, para você conseguir fazer esse exercício, tá? Não chegar aí já na academia, já começar a fazer agachamento, já começar a fazer tudo, tá? Porque, pensa, agachamento já tem uma sobrecarga axial.
além do mais, quem tem artrose, um idoso magrinho, idoso ranzino, com massa muscular zero, e falar para ele fazer um agachamento de eventual, primeiramente, ele vai sentir dor. Eu imagine um obeso. Não é que não pode agachar. Um paciente com artrose, já quando começa a já criar uma massa muscular, ele deve agachar. Por quê? Porque como ele vai sentar, por exemplo, no vaso sanitário, o idoso vai sentar no vaso sanitário, ele precisa sentar no vaso sanitário. Então, se fala, não pode agachar. Como ele vai sentar no vaso? Como ele vai agachar para pegar uma caneta no chão? Como ele vai agachar para cuidar da planta? O idoso vai agachar para cuidar da plantinha dela. Então, precisa disso. É uma atividade funcional, mas precisa ser com cautela. Então, como a gente faz isso? Primeiramente, um fortalecimento mais isolado para ganhar um pouco de massa muscular ali, um pouco mais de ativação muscular, para depois você fazer os exercícios mais complexos. Então, com um paciente obeso, tem que ter mais cautela ainda, porque vai ter mais sobrecarga axial ainda. O que é sobrecarga axial? Sobrecarga de cima para baixo, tá? A gente vai ter mais sobrecarga axial. Então, se você for fazer um agachamento, por exemplo, vai ter mais sobrecarga axial ainda. Então, isso pode sobrecarregar o joelho dela, tá? Então, exercícios com cautela, com naturalidade, evoluindo aos poucos. Na medida que vai evoluindo e conversando com o personal, se esse paciente tiver disponibilidade para fazer, por exemplo, uma academia, se ele estiver confiante para fazer uma academia, sempre quando você acha que é a hora, porque às vezes não é a hora, você vê que não é a hora dele fazer academia, mas na hora que o fisioterapeuta falar, agora é a hora de você ir para uma academia, para você, para o emocional dele ficar melhor. Porque às vezes o idoso fala, pô, eu vou fazer fisioterapia, mesmo que os exercícios que ele está fazendo já é um exercício físico dentro dentro da fisioterapia, vamos dizer assim, o pensamento dele estou fazendo fisioterapia, estou me tratando. O pensamento dele é esse. Então, quanto mais a gente jogar esse cliente pro personal, se a gente conseguir jogar pro personal, o emocional dele já vai mudar. Ele vai falar assim, porra, eu evoluí, eu passei da fisioterapia para academia, eu passei do tratamento para academia. Então, quanto a gente conseguir jogar esse cliente, esse paciente, já para fazer o tratamento com esse profissional, é melhor. Lógico, não pode jogar logo de cara, porque senão o personal não vai conseguir fazer nada, e vai ficar assim, o que eu vou fazer? Não vai conseguir fazer nada. Não vai ter, vamos dizer assim, ferramenta, ele não vai conseguir evoluir ali. Às vezes não tem nem a motivação, né? Exatamente. Então, na hora que a gente vê, nossa, agora eu joguei uma massa, já dá para ir para academia, já dá para fazer, sei lá, uma bike, já dá para fazer outras coisas. Vamos jogar para lá. Não libertar logo de cara, mas continuar fazendo a fisioterapia, aos pouquinhos, dando algumas sugestões para esse profissional, sem querer se meter, logicamente, na conduta dele, mas dando algumas sugestões, alguns toques, e vai fazendo. Então, todo paciente que tem alguma comorbidade, a gente tem que ter um pouco mais de cautela. Então, paciente com artrose tem que ter cautela? Tem. Se é idoso, tem que ter mais cautela ainda? Tem. Se é obeso, tem que ter mais cautela ainda? Sim. Se é obeso, idoso com artrose, então mais e mais. Então, é meio que por isso que não existe receita de bolo, por isso que existe protocolo. A artrose é isso. Entendeu? Então, não é isso. Porque tem paciente que não vai conseguir fazer isso. A gente tem que ir nos devidos cuidados, né? E eu acho que até, porque também tem uma questão aí, como a gente está falando de obesidade de joelho, você entender também que às vezes, quando a gente fala de obesidade, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela pessoa que está muito acima do peso, e às vezes não necessariamente. Às vezes você já está um pouco mais de sobrepeso, pode ser um fator que contribui, né, para esse problema no joelho. Às vezes não é a pessoa, sei lá, vou pegar o meu exemplo aqui, eu acho que eu já estou com a pança aqui um pouquinho maior do que devia. E eu tenho também, por conta da idade, meu joelho não é dos melhores, não. Às vezes eu sinto ali que dá uma dorzinha de leve e tal. Acho que ainda não, pelo menos essa vez que eu passei com o físio e tal, ele fez as constatações, fiz os exames todos,
E no meu caso deu um negócio na lombar, que não chega a ser uma hérnia, mas é uma protusão, onde eu tenho que fazer exercício para reforçar a lombar e tal, perda de peso para ajudar, né? Mas junta todos esses fatores. Eu acho que no meu caso tem um pouco do sobrepeso, só para dar um exemplo aqui, para entender que às vezes a obesidade também a gente não tem que entender só como, nossa, a pessoa está, sei lá, 20, 30 quilos acima do peso. Às vezes um pouco mais de peso já começa a contribuir para esse esforço que você disse aí de cima para baixo, né? E aí tem fator da idade também, acredito eu, e eles são que também já vai influenciar, né? Acho que depois o Kim vai falar melhor aí. Mas é importante a gente entender isso daí, porque às vezes até já começa a ter alguns problemas aí, e para poder lidar da melhor maneira, né? Avaliar, procurar o físio e aí entrar no exercício correto para aquilo que você precisa naquele momento. Porque o joelho, na verdade, nunca vem isolado, né? Ele sempre vai vir Exato. acompanhado com alguma coisa. Sim, com certeza. E, por exemplo, quem está assistindo a gente aí, porque às vezes, quando tem artrose, qualquer paciente, não tô falando de obeso, né, mas principalmente com artrose, tem medo de se movimentar, e daí fala cinesiofobia. Ele tem medo de agachar, tem medo de sentar, e não pode acontecer isso. Então, vocês que têm artrose, não, vocês têm que se movimentar. Vocês têm que fazer o movimento. Vocês não podem ficar parados. Ah, tenho artrose, eu não posso ir na academia. Ah, tenho artrose. Sim. Eu não posso fazer caminhadas longas. Quem diz que não pode? Pode. Mas tem que procurar ajuda, tem que procurar um profissional para ajudar a vocês chegarem nesse caminho, a chegar aonde vocês estavam, a devolver a qualidade de vida de vocês. Entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estava com uma paciente atendendo por muito tempo, daí eu parei um pouco antes da pandemia. Quando a pandemia começou, eu parei de atender. Assim, ela tinha artrose nos 2 joelhos, obesa, mórbida, e não gostava de praticar atividade física, nunca gostou. E daí o indicativo dela era a prótese dos 2 joelhos. Por quê? Porque já tinha deformidade no joelho, perdeu mobilidade no joelho, então era uma mobilidade perdida que não daria para recuperar com fisioterapia. Então, o que a gente fazia era dar função para ela, dar funcionalidade para ela, o máximo possível que a gente poderia, para devolver um pouco da qualidade de vida que ela tinha e ela estava tendo. Entendeu? Então, a gente, assim, a função era essa, não ia conseguir ganhar mais ali. E ela estava numa idade que dava para colocar a prótese. Mas o médico falou, se você colocar a prótese, a primeira coisa que você tem que fazer é perder peso. E você vai conseguir fazer isso? Vai ter disciplina para fazer isso? Ela falou, não vou ter disciplina. Então, ela foi sincera. Não adiantava nada. Colocar uma prótese lá para quê? Para ferrar a prótese? Para ter que fazer uma nova cirurgia? Então, foi isso. Agora, Aí você pegou um ponto que eu acho bem interessante, aí trazendo até um pouco aqui para a hipnose, que é assim, quando a pessoa fala lá que ela já não vai ter a disciplina e não vai ter que ela não vai fazer o que precisa ser feito, aí acho que tem vários poréns, né? Inclusive entra aquela parte que você estava falando no começo, da parte emocional, né? Que aí a gente começa a entender várias outras coisas por trás disso, né? Tanto da questão da obesidade, quanto da questão das consequências da obesidade, porque ter um joelho problemático por conta da obesidade, né? E como eu disse aqui também, já tem outros fatores, como idade, enfim, nossos hábitos e a forma que a gente se relaciona com a comida, com os exercícios físicos e tudo mais, acaba implicando no seguinte: esta pessoa, se provavelmente essa sua paciente, se começasse a fazer uma investigação melhor, se ela estivesse predisposta, porque aí entra num outro ponto que é o que eu falo sempre. Toda mudança a gente precisa querer fazer. Quando ela diz para ela mesma que ela não vai ter a disciplina, talvez, se ela quisesse de fato mudar isso, ela poderia buscar ferramentas para sim adquirir essa disciplina e ter mais qualidade de vida, né? E aí é o que eu falo, que, por exemplo, o primeiro passo da mudança é querer. Então, uma vez, pegando esse exemplo que o Caio deu, se ela resolveu, não, eu quero ter disciplina, mas eu não consigo. Aí é onde a gente vai poder buscar ferramentas como, por exemplo, a hipnose, que vai trabalhar auxiliando muito nesse ponto. Primeiro, entendendo as questões emocionais que possivelmente possam estar por trás dos hábitos alimentares dela.
que faz ela comer daquele jeito? O que faz? Desde quando? Por que é assim? Porque muitas vezes tem questões emocionais envolvidas, tá? E aí, às vezes, nosso cérebro entende lá que aquele excesso de alimentação que faz a gente ficar acima do peso e causa outras questões fisiológicas, muitas vezes está relacionado, por exemplo, com ansiedade. Não é sempre, não é todo caso, mas por isso que precisa avaliar. Como o Caio bem disse, na área dele a gente faz igual. Vamos procurar aqui para ver se não tem questões emocionais envolvidas, né? E quando a gente fala de questões emocionais, no fim das contas, tudo tem uma questão emocional. A gente precisa entender aí e ver o que acontece para poder auxiliar. Bom, se essa pessoa tivesse predisposta, poderíamos fazer esse tipo de avaliação. Entendendo essas questões, poderíamos auxiliar ela também na dessensibilização, por exemplo, de gatilhos que fazem com que ela tenha aquele hábito. A gente já falou aqui em várias lives anteriores que os nossos hábitos e comportamentos são mecanismos aí, é um mecanismo bioquímico do nosso cérebro com a função de economizar energia. Então, ele vai automatizar o máximo de processos possíveis para economizar energia, sejam esses processos positivos ou negativos para nós de alguma maneira. A pessoa que tem um bom hábito de se alimentar direito, fazer exercício físico, o cérebro está funcionando igualzinho, no sentido de automatização de processo, igualzinho aquela pessoa que fuma e bebe e se alimenta mal. Em termos práticos, o hábito é igual. Ele não quer saber se é positivo ou negativo. Quanto mais daquilo você faz, mais seu cérebro quer automatizar. Então, por isso que eu falo, aí é até um ponto legal de trazer, que muita gente ainda foge da... Quando a gente fala a palavra terapia, a pessoa já, nossa, não, isso aí é para doido, é para louco, não é para mim, eu não tenho problema nenhum. Gente, a terapia ela serve para trabalhar as questões emocionais / hábitos / comportamentos, tá? Você vai no médico, vai no fisioterapeuta para trabalhar a questão física, mas se tem uma parte emocional, lembrando que corpo e mente é uma coisa só e elas trabalham em conjunto, a gente precisa começar a usar uma ferramenta. Ué, a gente não vai no médico para poder trabalhar uma doença, alguma questão, não vai lá no Caio, no fisioterapeuta, para entender o porquê que o joelho está doendo e usar ferramentas que o Caio vai trazer para ajudar a melhorar a mobilidade, a diminuir a dor. Se a gente tem fatores emocionais, também a gente precisa de ferramenta, né? E aí é onde, por exemplo, a hipnose entra para buscar trazer ferramentas que vão auxiliar lá no emocional. Para fazer o quê? Para te auxiliar, facilitar esse processo de mudança de hábito, por exemplo, da internalização de um novo hábito mais positivo, se alimentar melhor, fazer academia. Não é do dia para a noite que a gente tem vontade do nada, agora eu vou fazer academia, vamos aí, vou comer 100% certinho. É uma mudança que é aos poucos e precisa ser repetida várias vezes até que aquele novo hábito seja, vamos dizer aqui, instalado com sucesso, para que aquele novo hábito substitua o antigo. E aí é onde a hipnose, por exemplo, é uma das ferramentas que pode auxiliar, mas é importante investigar essa questão emocional porque a gente está tão no hábito de fazer as coisas que a gente sequer se dá conta que a gente tem uma coisa a ser mudada ali internamente emocional, tá? Então é importante a gente ter esse alerta, por quê? Porque a hipnose, por exemplo, além disso, pode ajudar também a auxiliar o alívio das dores. Você vai fazer uma fisioterapia lá com o Caio, eu tenho certeza que tem uma série de, muitas vezes, exercícios que inicialmente são muito doloridos e às vezes dificulta para o paciente ali, Caio me corrige aí se eu estiver errado, dele até querer fazer, ele sabe o que ele tem que fazer, ele vai sofrer um pouquinho mais, mas, por exemplo, com a hipnose, ele pode começar a fazer esses exercícios e a gente já teve, eu já presenciei aula prática, um atendimento prático de fisioterapia num curso de hipnose que eu fiz, onde a pessoa era fisioterapeuta, ela foi fazer um procedimento que ela faz sempre com o físio, com o uso da hipnose. Um negócio onde ela sentia muita dor e ela fez o mesmo processo com dor zero. Mas que seja, você não precisa necessariamente, às vezes, com a hipnose chegar na dor zero, mas se você chegar em dor, sei lá, era 10, você conseguiu fazer o procedimento com dor 5, 3, olha o ganho. Então, isso é só para mostrar o seguinte, o que a gente sempre repete aqui. Quando a gente fala de ferramentas, você tem na mão fisioterapia, a medicina oriental, com a acupuntura, por exemplo, do Kim, e trabalha a questão emocional porque você pode modular seu cérebro, e estamos falando de fisiologia aqui, tá? Não é nada de outro mundo, é funcionamento do seu cérebro para te auxiliar nesses processos de melhora, tanto na mudança de hábito, quanto nas questões emocionais por trás, né, do que te leva a essa alimentação, esse hábito que não é saudável e, consequentemente, a obesidade, assim como a questão do trato das dores, que você pode aliviar para poder fazer exercício para ter maior resultado.
Tá? E eu não acho que é a hipnose que resolve tudo, senão daqui a pouco o pessoal vai falar que a hipnose vai nascer braço de novo, e não, pelo amor de Deus, né? A gente tem que ter limite e coerência. Mas sabendo que existem questões emocionais, porque tudo está ligado com o nosso cérebro, com questões emocionais também. Então, é ir usando as ferramentas no momento que elas são necessárias para a gente ter uma potencialização de resultados, tá? Eu acho que na obesidade a hipnose faz um trabalho bem legal, trazendo ferramentas para você ter maior controle sobre os seus alimentos, até que aquilo vire um hábito, para cortar aquelas fissuras de compulsão. Tem gente que come muito por conta do mecanismo de luta ou fuga, é a fuga da dor e encontra recompensa ali no açúcar, no excesso de comida, enfim. Porque o cérebro está buscando recompensa, quer melhor recompensa, o que gera mais energia para o cérebro do que açúcar. Então, é uma das formas, não é a única. Então, olha como você pode evitar uma cadeia de eventos trabalhando com várias ferramentas. Não é só a fisioterapia, só a hipnose, trabalha em conjunto, né? Pô, fui lá no fisioterapeuta, fui lá no Caio, o Caio falou que eu tô com isso no joelho porque o meu sobrepeso está assim, a gente vai ter que fazer tais exercícios que são doloridos. Peraí, como é que eu posso trabalhar também a minha mente para lidar com todo esse processo melhor? Então, é potencializar o resultado, é potencialização em cima de potencialização. Se não fizer nada, nada acontece. Se fizer alguma coisa acontece. Agora, se fizer mais que alguma coisa, você vai estar sempre somando no resultado. Então, eu acho que é muito legal, porque aqui é um assunto que a gente trouxe, né, de obesidade, joelho, porque tem um reflexo muito forte, a gente vê isso. Mas olha como aqui as duas áreas que a gente já está conversando já se interagem naturalmente, né? A Nutri não veio hoje aqui, a Sam não veio, porque ela ia complementar também, isso é totalmente a área dela. Mas com certeza também depois quando vocês tiverem pergunta, manda, porque a alimentação é importante. E aqui já faz o outro link de novo. A pessoa que se alimenta legal e ela vai conseguir entrar nesse hábito de uma maneira mais fácil, ela vai ter resultados tanto de melhor saúde que vão potencializar ali o trabalho do Caio. Então, olha a cadeia de eventos. Se ela trabalha a questão emocional dela, ela tem mais facilidade para se alimentar, por exemplo, melhor, ou adquirir novos hábitos mais positivos, fazer exercício físico. E, consequentemente, quando ela for trabalhar lá com o Caio, ela tem mais recursos para fazer o trabalho dele também se potencializar mais. E o do Kim também, porque por que não trazer o máximo de ferramentas possíveis? Então, para resumir aqui, eu não sei se alguém tem pergunta, Kim, depois você manda aí se o pessoal está fazendo pergunta, mas só para resumir, temos ferramentas, temos que entender, olhar, começar a olhar a terapia também, por exemplo, aqui falando mais do meu lado, que o Caio falou dele, porque a parte física é tangível. Quando o Caio fala da atividade dele, para a gente, né, para a maioria das pessoas é óbvio, porque a gente consegue ver, sentir, tocar ali, tá tangível, tô vendo no exame. O que a gente não vê, que são as questões, quando eu digo questões emocionais, é questão não só emocional, mas de hábito, de comportamento, de coisas que a gente nem consegue filtrar e passar por esse filtro, nós precisamos usar, sim, uma ferramenta. E a terapia, ela vem com esse intuito de ajudar as pessoas a fazer essas mudanças internas que dificultam, né, elas de poder ter qualidade de vida melhor. Essa paciente do Caio, como eu disse aqui, para finalizar, ela falou que ela não ia mudar de hábito. Talvez, se ela entendesse que existe possibilidade, caso ela realmente queira, que existe uma ferramenta que talvez possa facilitar, ajudá-la nesse processo, facilitar esse processo, não é do dia para a noite, mas talvez se ela soubesse, olha, tudo bem, você quer fazer essa mudança? Quer. Eu sei que eu não vou conseguir porque eu não dá, mas eu quero fazer. Então, vamos experimentar as ferramentas aqui. A hipnose, de repente, poderia ser muito legal e ela poderia começar, aí entra naquele efeito também que o Caio disse, de efeito cascata, né? Como ela começa a ver uma espécie de melhora, de evolução, isso tende a motivá-la a continuar evoluindo, melhorando, né? Sim. Então, acho que é legal trazer aqui que tem ferramentas, a gente precisa testar, a gente precisa pesquisar. Também não estou falando que a hipnose vai resolver todos os problemas, como eu disse. Às vezes a pessoa vai lá procurar hipnose, para ela a hipnose não tem tanto efeito, mas você tem outras ferramentas psicoterapêuticas. Então é importante a gente juntar tudo isso e saber que temos que cuidar do todo, tá? É importantíssimo cuidar da alimentação, dos exercícios físicos, de como serão feitos esses exercícios físicos, mas é importante saber que tudo começa aqui dentro. Se a gente também não começa a mudar isso daqui, dificilmente a gente vai ter resultado nas outras coisas, ou, lógico que vai ter, mas poderia, de repente, ter um resultado muito maior, tá? Então, lembrem sempre que a terapia não é pra gente, eu não preciso, todo mundo precisa, porque todo mundo, às vezes, precisa mudar questões que sequer sabem que estão ali,
tá? Eu acho que essa era a minha parte. Diga aí, Kim, o que temos de perguntas, dúvidas, comentários? Vou voltar aqui para mim. Recebi aqui as perguntas no Telegram. Boa. A primeira foi a Solange. É público, tá? Então eu posso falar o nome, tá na boa. Ela mandou no chat público. Ela sente desconforto geral, então ela tem dor na coluna inteira. Depois do outro episódio a gente vai falar de coluna. Mas ela fala que tem dor nos joelhos e ela tem obesidade. Só que ela não falou quanto peso ela tem, mas que ela tá 30 quilos acima da média. Então, provavelmente, tá essa compressão que o Caio falou de peso axial aí. Gostei dessa palavra, axial, né, nos joelhos dela, né, que tá com essa dor também. E por conta também disso, né, a obesidade também pega um pouquinho da lombar, né? O Caio pode dar até a afirmação dele na parte da fisioterapia. E aí as duas questões emocionais que ela comentou foi ansiedade e frustração. Perfeito. Né? Aí o Roy quer complementar aí, Roy? Como que Sim. você... Então, é muito legal, porque ela já fez uma pergunta, ela já mandou aqui um caso sobre uma experiência dela, que já encaixou no que eu falei aqui, no que o Caio falou, né? E aí, muitas vezes, o que acontece? Às vezes, a loucura, tá? As possibilidades são imensas, mas vou trazer um exemplo aqui. Pode ser que existam questões emocionais já de ansiedade, frustração, como eu disse. Ansiedade é o nosso corpo, a gente já falou isso em vários vídeos anteriores. Ansiedade nada mais é do que um processo bioquímico natural do nosso corpo, que gera sensações desconfortáveis físicas, né? Batimento cardíaco acelerado, tensão muscular e coisas do tipo, só que ela serve para a gente lutar ou para fugir, né? Antigamente, os nossos antepassados usavam isso lá no meio da mata, lá para lutar com pessoas das outras tribos ou contra animais. Então, lutava um mecanismo de luta ou fuga que era acionado de vez em quando. Hoje em dia, com o nosso estresse da modernidade, esse mecanismo é acionado muitas vezes para muitas pessoas. O Brasil é o país mais ansioso que existe aí, segundo a OMS. A gente já falou de ansiedade aqui. Aí o que acontece? Às vezes o estresse do dia a dia, que é acionado o tempo todo, gera esse desconforto, esse incômodo, e aí uma das maneiras da gente descontar isso é na alimentação. E aí o que acontece? A gente começa a se alimentar mal, começa a comer demais, começa a entrar em sobrepeso, e aí às vezes, gente, isso é uma coisa que é visível no espelho, o estresse não é visível. Mas o nosso corpo aumentando, a gente vê. E às vezes a gente vê, o que acontece? Não gosta do que vê, autoestima baixa, gera mais frustração, gera mais ansiedade, porque quer resolver aquilo que está incomodando e não consegue. Aí potencializa a ansiedade e a frustração. Eu estou falando uma possibilidade, tá? Tem gente que às vezes tem uma questão fisiológica, por exemplo, a gente pode falar lá da tireoide, né? Quem tem acho que o hipertireoidismo, né? Que a pessoa tem essa questão do sobrepeso alto, que é físico daí, tá? A gente já vê que tem alguns estudos que mostram que tem questões emocionais muitas vezes associadas, que a questão emocional, ansiedade, etc., ela pode potencializar, vamos dizer assim, esse mau funcionamento aí dos hormônios, e aí aumentar o peso ou diminuir de forma que não é saudável. Mas tudo isso, olha só, se você trabalha uma parte dessa questão emocional, você já tem uma ferramenta para lidar com as outras coisas de maneira melhor, até a forma como você lida com você mesmo, talvez olhando para você, se cobrando menos e agilizando mais, fazendo com mais facilidade o que precisa ser feito, tirando aquela sensação de culpa, de frustração e focando na solução. E aí é óbvio, trabalhou a questão emocional ou vem trabalhando a questão emocional, claro que você vai buscar as outras ferramentas, o Caio de fisioterapia, o exercício físico, a nutricionista para se alimentar melhor, a acupuntura em alguns casos para alívio de dor imediata e outras coisas que o Kim vai falar melhor aí. Então, olha como é importante. Esse é um caso da Solange, é muito louco, porque fala justamente de todas as coisas que a gente está falando aqui. Então, é muito interessante, né? Ver que todos os elementos que a gente está falando aqui, nesse caso dela, estão ali de alguma maneira. E se a gente investigar em cada área, vai encontrar ali coisas que possivelmente possam trazer uma qualidade de vida muito melhor. Às vezes não vai ser 100%, nossa, resolveu o meu problema, estou bem, físico, mas se já alivia muito esse estresse, diminui esse sobrepeso, a pessoa vai se sentindo cada vez melhor, pode ser que às vezes não chega de 0 a 10 no 100% de satisfação, mas pô, eu saio do 0 e chego em 80, 90, você já está no caminho para continuar naquele ritmo até chegar no 100%. Né? Então é uma escadinha de cada vez, mas tem ferramenta. Acho que é legal deixar claro para a Solange aí que, procura, porque de repente pode ajudar bastante mesmo, assim. O Roy tinha comentado da frustração, né? Da frustração de meio que ela se olhar no espelho e tudo.
Mas daí a gente tem que perguntar para ela, tem que, meio lógico, não só para ela, mas para outros pacientes, se essa frustração que ela sente é realmente só meio que realmente estou sobrepeso, ou às vezes a frustração também de não poder fazer algumas atividades que ela fazia antes, que ela acabou se frustrando. Funcional, né? As atividades funcionais, pô, agora eu me sento e eu sinto dor, agora eu não posso fazer minha caminhada porque eu sinto dor. Então, às vezes, com essa frustração que ela sentia, que ela estava sentindo, pode ter aumentado também o peso dela, que você falou, daí com a frustração das limitações funcionais, ela começa a descontar também na comida e depois frustração emocional, tudo. Então, lógico, a gente tem que investigar primeiro o que veio primeiro, né? Se foi Eu acho mesmo a acho que parte no emocional. comentário ela não fala que a frustração vem do que ela vê, mas ela Não, tem uma fala. frustração que Isso, pode potencializar isso ou não, né? Só para deixar Eu claro. acho que exatamente. ela só falou que tá consciente, né? Tem Sim, muito já é mais um coisa aí. grande Ela só passo, falou que tá inclusive. hoje, agora. Exato, e muitas vezes as pessoas não têm sequer essa consciência que ela já tem dessas sensações. Isso já é um passo, assim, muito avançado, vamos dizer assim, Com né? Não, certeza. total. E é mais mulher, né? Tanto é que tem um outro comentário aqui, aí é mais pro Caio, que é mais físico. O nome dele é Eduardo, tem 67 anos, tá obeso. Malandro, esse é pro Caio, hein? Ele fez 8 cirurgias no joelho direito. Menisco e ligamentos. Aí ele fez uma Lemmer em 84. Puta, 84 tem 35 anos? Não. Não, mais de 30? Tá, tem mais de 30 anos aí. Hoje ele tem artrose, que o Caio comentou, né, da artrite, do reumatismo. Tem dores constantes, é óbvio que vai ter. Ele não dobra mais que 90 graus. Típico da físio. Tem vida sedentária. E aí ele pergunta o que fazer. Não, tudo que a gente tá falando você vai ter que fazer. Só que aí, complementa aí, Caim. Assim, primeiramente, sim, a parte da fisioterapia, não tem como eu te falar, Eduardo, o que você pode fazer, assim, de exercícios, infelizmente, não tem como falar para você, assim, faz isso, 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 sabe? Infelizmente, eu não consigo falar isso para você. Mas, assim, primeiramente é o quê? Procurar ajuda, tento ajuda, tudo que a gente comentou, e a minha ajuda seria o quê? Eu ia realmente, a gente avaliar para ver o que estava acontecendo aí com você, tá? Fazer uma avaliação física, fazer uma avaliação fisioterapêutica, para a gente traçar a melhor conduta a ser realizada, tá? Mas, primeiramente, o que seria? Exercício, tá? Não é fazer aparelhos fisioterapêuticos, nada disso. Não, exercício físico que traria uma função melhor para você ter uma qualidade de vida melhor. Só a fisioterapia iria ajudar? Poderia ajudar? Poderia ajudar. Mas você não ia ter um ganho muito bom se você fizesse o quê? Um acompanhamento mais da parte emocional, né? Porque você deve estar frustrado com a situação. Então, fazer um acompanhamento com o profissional para lidar com isso. Às vezes uma acupuntura também com certeza seria bem-vindo. Para quê? Para melhorar toda essa parte energética aí do seu joelho, porque com as dores que você tem, com o seu sobrepeso, com certeza tem algumas estagnações energéticas agindo ali, tá? Não só no joelho, mas no seu corpo como um todo. E liberando essas estagnações energéticas, que o André poderia falar melhor, com certeza seu joelho ganharia mais mobilidade e ganharia mais fluxo energético na região e você conseguiria também ter mais mobilidade, ter mais função nesse joelho, né? Mas a fisioterapia, assim, primeiramente seria isso, dar função para o seu joelho. O que você poderia fazer? Exercícios, mas exercícios, vou para academia? Não. Exercícios orientados por um profissional. Profissional seria esse? Fisioterapeuta. Mas se vai orientar para mim eu fazer em casa? Não, de primeiro momento seria fazer realmente algumas sessões de fisioterapia, tá? Para você melhorar a sua dor, melhorar a sua função,
se melhorar bem, fala assim, nossa, melhorei bem, tranquilo. Se você já tiver autonomia para fazer os exercícios, fez os exercícios e começa a ter mais autonomia e começa a fazer sozinho. Aí sempre com um acompanhamento profissional, né? Ele respondeu aqui, ele faz piscina, bicicleta. Piscina faz sentido, né? Tira a força G. E se for quentinho, melhor ainda, energeticamente. Faz bike. A bike, eu tenho uma certa restrição. Eu fiquei nessa dúvida aí também. Eu tenho uma certa restrição. E a musculação? Aí a musculação ele falou que dói. Aí é claro que o Caio falou, depende do aparelho, se tá tendo acompanhamento, né? O que ele tá fazendo. Ele falou que faz acupuntura, tá dando resultado, tá dando bom. Ele tentou pilates e também não deu. Aí o pilates depende. Até a academia, sabe? Se alguns exercícios da academia, você poderia fazer, pode fazer, é bom fazer. Mas alguns exercícios vai sentir dor, porque tem um desgaste ali da articulação. Então, aquela cadeira extensora. Não sei se o senhor faz, Eduardo. Aquela cadeira que estende aqui. Aquela cadeira que estende, para quem tem artrose, é muito ruim, porque quando você vai estender, gera muito impacto aqui na articulação, gera uma sobrecarga enorme na articulação. Então, de primeiro momento, você ainda não pode fazer, não é que nunca vai poder fazer. Aí, primeiro momento, a gente tem que tirar essas sobrecargas ali, entendeu? Articulares, para fortalecer essa musculatura bem, para depois a gente fazer esses exercícios. Então, tem alguns exercícios vai piorar o seu joelho, não vai melhorar o seu joelho. Então, a gente tem que ter um pouco de pensamento quanto a isso. Se for fazer a musculação e está doendo, está errado. Tem alguma coisa errada ali. Não é normal. A piscina, você falou que está melhorando, continua fazendo. É o que o André falou. Não tem força-gravidade, é um impulso agindo ali, vai ajudar bastante. A bike, se você não chega aos 90 graus, já é meio que ruim. Por quê? Porque vai ter compensações ali. A bike seria bom se você tivesse uma flexão de joelho acima de 90 graus. No 95 graus você já conseguiria fazer. Mas até 90 graus, seu limite é 90 graus, já pode sobrecarregar ali e já pode, e dependendo da situação, é só a gente pensar, é só pensar aí na mecânica. Você vai pedalar. Na hora que você pedala, se você não tem uma boa flexão do joelho, o que vai acontecer? Vai começar a compensar na coluna, a sua coluna levanta. Não sei se acontece isso com você, Eduardo, mas deve acontecer. Você deve dar uma compensadinha aqui no seu corpo. Isso é muito ruim para o quê? Para a lombar, tá? Então, vai gerar essas compensações. Por isso que a gente tem que fazer os exercícios com cautela. Tem que fazer exercício? Tem, deve fazer. Mas, com cautela. Indo de passo em passo, tá? Então, assim, o Pilates, no primeiro momento, se for fazer o Pilates, seria acompanhamento com um fisioterapeuta, um Pilates clínico, se for fazer, tá? Não Pilates voltado para a atividade física, Pilates clínico. Academia, alguns exercícios que não gerem dor. Hidroginástica, piscina, continua fazendo, é bom, tá? Com certeza. E o que falta aí, na minha opinião, seria um acompanhamento de um fisioterapeuta. Você fazendo um acompanhamento fisioterapêutico também. Seria ótimo, tá? Fora a acupuntura que você for que faz, e dependendo aí de como você tiver, também alguma ajuda com um outro profissional para ver toda essa parte de como você está, assim, da parte emocional. Também é indicado. Não quero ir a fundo, mas às vezes também, se você não estiver bem emocionalmente, procurar um profissional também que vai te ajudar também na parte física. Total. Ele falou aqui, como ele tem dor, dá desânimo. Que é o que o Roy falou, você também comentou. É frustrado. Você fica frustrado, dói, incomoda, você não fica feliz. Quem tem dor não é feliz. Incomoda, não dorme, não descansa, tem insônia, não come direito, não bebe, não tem vontade de fazer nada. Ciclo, né? Puta, só vai azedando. Mas faz sentido. Mas só deixa eu complementar. A complementar é simples, né? O que acontece aqui? Já anota aí, você que tem dor no joelho, na lombar, você que tem dor no lado direito, tá trazendo problema emocional na tua vida, na visão energética. Então, todos os problemas da tua vida que são do lado direito, essa aqui é a minha mão direita, está ligado ao emocional.
Então, essa é a primeira leva. Puta, se você que está me assistindo, você conhece alguém que tem a dor e tem do lado direito, é emocional. Então, manda pro Roy. Acabou. Ah, mas eu sou destro. Não importa. Você está tendo dor, incômodo, desconforto, lado direito, tem mais ligação, 90% do lado emocional. Os outros 10% pode ter correlação a essa postura que o Caio falou, de compensação? Pode, né? Um acidente. Então, você está dirigindo um carro, toma um impacto no acidente, né? Numa via, e aí, óbvio que você vai ficar com impacto, né? Você vai criar um trauma, tá? Mas se você tem a dor, do nada ela aparece do lado direito, tem ligação energética para o lado emocional, tá bom? E o lado esquerdo seria o lado racional, tá bom? Bem superficial, não vou aprofundar aqui. Segundo item que eu acho interessante comentar, o joelho, na visão energética, ele está ligado com inflexibilidade. Então, são aquelas pessoas que são mais inflexíveis, não mudam de opinião, são mais rígidas, são mais ríspidas, tá? Então, se você tem uma dor no joelho, o joelho ele não vai ter uma dor, né? Ele começa a beliscar, você começa a sentir, você fala, tá dando alguma coisa está acontecendo no meu joelho. E depois que ele vai piorando. Geralmente essas pessoas que têm dor no joelho, seja direito ou esquerdo, são consideradas energeticamente mais inflexíveis. Tá? Então a gente vai prestar atenção nessa questão também. São pessoas também que não gostam de, como é que fala? Tem uma palavra bonita que vocês usam, delegar funções. São aquelas pessoas que querem fazer a parada sozinho. Não, dá isso aqui que eu resolvo. Tipo, tem o controle da parada toda. É tipo, eu que controlo, eu que mando, eu que faço. Tá? Pô, muita gente, né, faz isso e a maioria dos idosos são mais assim. Hoje as gerações são mais diferentes, né? Um passa um pro outro, então não vai ter tanto problema no joelho, vai ter outros problemas, né? Mais emocionais. Né? Mas quem tem a dor no joelho geralmente está ligado com isso. Então o joelho, né, os dois, do lado esquerdo e do lado direito, tem ligação com essa questão de inflexibilidade e com essa questão de controle. Tá? Então se você tem algum desconforto, já começa a ver, entender se faz sentido isso aí, tá? Tô falando bem de forma bem superficial. E quando a gente faz a visão da acupuntura no tratamento, que o Caio falou desse equilíbrio energético, a gente meio que equilibra esses dois eixos, né? O emocional com o racional e traz a pessoa para o eixo. Então é meio que a gente traz ela de volta ao que ela tem que ser. É uma pessoa mais realista, né? Não existe o racional nem o emocional, né? O emocional, o excesso, e o racional em excesso vai dar problema. E a deficiência dos dois também vai dar problema. Então a ideia é trazer a pessoa para ser mais realista, né, do que está acontecendo. Tá? Então não existe, como é que fala aqui, vocês falam aqui, para complementar esse pensamento, esse raciocínio, não existe o pessimismo nem o otimismo na visão energética. Existe o realismo. Tá? Então, né, acho que até a brincadeira do copo d'água. Tá meio cheio ou tá meio vazio? Não, é um copo com água. Esse é o realismo. Tá? Então, oriental, a visão energética é isso. É isso. Tá? É preto no branco, branco no preto, né? Que é o yin e o yang, é ali e acabou, tá bom? Então, eu trago essas visões, por quê? Porque na visão energética a gente olha o joelho como um meio de diagnóstico, então a gente enxerga o joelho como um meio de diagnóstico para saber se essa pessoa ela já tem alguma tarefa, alguma imposição de controle ou se ela é inflexível. E aí a gente já sabe como lidar com esse paciente. E aí a gente vai para a obesidade. Então, se ele quer controlar tudo, ele não tem, né? Se ele não delega uma função, teoricamente ele não vai exteriorizar o que ele sente. Então, por isso que o papel da terapia é muito importante. Essa pessoa vai consumir aí dentro dela, e aí pode gerar o que o Roy falou da tireoide, aspecto da tireoide, que vem com movimento, né, do sistema linfático, e também ele pode começar a comer mais e aí ter a obesidade. Então tudo isso vai levando ao outro, que é a avalanche, né? A bola de neve que vai vindo e vem com uma força total. Então na visão energética a gente olha bastante isso. Então esse é o primeiro ponto que eu quero passar para vocês que estão assistindo, para ter consciência. Então na visão do padrão mental e emocional, da questão do padrão físico, e nessas duas características, inflexibilidade e controle total da situação de que você quer. Se você conseguir equilibrar esses dois eixos, melhor ainda. Então, se você for no acupunturista, ele só fazer as agulhas ou a moxa, fazer um tratamento mais paliativo, eu recomendaria que você aprofundasse na questão mental e emocional com o teu acupunturista ou com o teu terapeuta, com o teu fisioterapeuta, fazer uma atividade física de controle, tá? De fortalecer a musculatura primeiro e depois trazer mais tônus muscular, etc. Que aí o físio e o personal têm capacidade e
intelectualidade para te ajudar, e o pessoal da nutrição, né? Que traz essa questão da dieta. Por quê? Porque na visão energética, a alimentação também ela é muito importante, tá? Então, por exemplo, muitos vão dar risada, né? Como é normal acontecer, mas a gente usa dietoterapia energética, alimentos que tem na natureza, para fortalecer as estruturas corporais que a gente tem. Então, se você tem problema nos ossos, né, cartilagens, articulações, é muito comum que a gente vá fazer alimentos do mar, alimentos da água. Então, peixe, cartilagem de tubarão, acho que vocês comem aqui, cartilagem de tubarão, né? Peixes, e aí? Mas acho que tem. Mas os peixes, presta atenção nisso aqui, é outra dica que eu quero dar aí. Para você que tem dor articular, né? A gente resume isso em reumatismo no Oriente. Aqui se divide osteoartrite, artrite, artrose, né? Gota e etc. Na visão energética, a gente põe tudo na mesma caixa, reumatismo. E aí, o que a gente faz para alimentos do mar? Energéticos, tá? A gente pede para comer sardinha, tá? Sardinha. Quanto mais cinza o peixe for, melhor. É um cinza natural, tá? Não é um cinza sujo, tá? Então, a sardinha ela é melhor do que salmão, do que o outro peixe que vocês gostam de comer, esses peixes mais... atum, todos esses peixes. Então, a sardinha é a melhor. Só que todo mundo não gosta muito porque ela tem muito espinho, né? Então, é o jeito de como você fazer. Mas a ideia é você usar a sardinha, tá? E sardinha tem em todo lugar e é barato, tá? Mas a sardinha é o peixe, tá? Não é os enlatados, não. É a sardinha mesmo que a gente pede para... não vai azedar. Não é o patê de sardinha, né? O patê de atum, não. É o peixe mesmo. Atum. A sardinha é sardinha para comer. O atum também ajuda? Ajuda. Só que a sardinha é melhor. Depois vem atum. E o salmão não é o indicado para esse tipo de problema, tá? Muito mais porque eles têm corantes e conservantes, blá, 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 tá? Então, essa é uma dica que eu vou deixar aí para vocês. Tem a questão do quente, só para complementar a piscina, né? A piscina, hidroginástica, hidroterapia. Por quê? Porque o quente, na visão energética, ele meio que move a energia dali. Então, para ficar mais fácil, quando vocês vão para a praia, é difícil vocês ficarem de moletom na praia com o sol de 40 graus. Não é confortável. Então, se bota um moletom, uma calça moletom e um moletom, não, você não vai conseguir ficar. Vai ficar desconfortável. O que você vai fazer? Com 40 graus, você quer ficar o mais fresco, né, refrescante possível. Então, você vai tirar a camisa, né, vai ficar com roupa de banho ali. Então, o quente é isso. O quente, ele traz essa quentura, né? Ele traz essa fluidez. Então, deixa fluir. Tá? Não é o excesso do quente, é o quente ali, faz fluir. Então, a piscina quente, em pessoas que têm problema no joelho, servem para literalmente fluir essa energia. Então, fluindo energia, eu consigo mexer, fazer atividade e etc. E além, associado com a força G, eu tiro a ação da gravidade, então eu consigo mexer mais e melhor e sem sentir tanta dor do que eu fiz se essa pessoa fizesse no solo, né? Porque no solo tem a força G e vai doer, qualquer movimento vai doer, tá? Então, no caso do Eduardo aí, essa dobra, né, essa flexão aí no joelho, eu usaria muito calor. Pode usar moxa, pode usar piscina, né? Pega o fisioterapeuta responsável pela hidro aí, e taca a bala aí. Mas não é para ficar pulando, é para fazer um trabalho voltado para voltar essa flexibilidade, essa extensão do teu joelho, da mobilidade, da funcionalidade para o teu joelho, tá? Então, o calor eu usaria nesse aspecto. Eu evitaria, quem evitaria, baseado na visão energética, o uso do frio. O frio é o inverso do calor. Se você ficar de roupa de banho no frio, na neve, né? Só se você mora na Sibéria, você está acostumado, né? Se você é esquimó. Nem o esquimó fica com roupa de banho no frio. Então, o quente é o oposto do frio. Então, para problemas no joelho, eu não recomendaria o uso do frio. Energeticamente, porque o Caio sabe, né? Fisioterapeuta usa a pedra de gelo, etc. Mas energeticamente, manda aí, deixa eu falar. Mas energeticamente, o gelo não é tão recomendado para essas dores. Manda aí, Caio. Não, no caso dele, até o calor já seria mais indicado, porque já é um caso crônico, né? Então, o calor dele seria mais indicado, só se fosse um caso agudo, uma lesão aguda que aconteceu, sei lá, 1 semana, 2 semanas, ou durante um trauma, né, bateu o joelho, daí beleza, na medicina ocidental é o gelo. Mas agora, até na medicina ocidental, o caso do Eduardo, o calor seria melhor até, porque também diminui a tensão dos tecidos, melhora a circulação, então
no caso dele, o calor também, na medicina ocidental, é muito melhor do que o gelo. Show. Então, complementa. Bem, complementou tudo praticamente. Aí só um ponto aqui, para fechar essa parte do joelho, na visão energética, que eu anotei aqui. O joelho também está ligado com mais dois. Então, eu falei da inflexibilidade e do controle. Só que tem mais dois itens que eu gostaria de deixar aí para vocês pensarem, refletirem. Na visão energética, o joelho está ligado com teimosia, que é um pouco de inflexibilidade, e com ego, tá? Então, essa é treta. O ego tem muito de história, né? Eu não vou ficar comentando aqui, mas o ego é daquela pessoa de se ajoelhar, sabe? O imperador, o rei, ele não ajoelha. Então, é muito isso. Então, pessoas que são mais inflexíveis, de resumo geral, a palavra mais bonita seria inflexibilidade, mas a gente usa aí na visão energética, a gente meio que divide um pouquinho, por conta de provérbios, etc. Mas teimosia e ego também entra aí nessas questões. Então, para você que tem algum problema no joelho, pode ser que você tenha algum desses itens aí, tá? Então, é um ponto de você conversar com o Roy, com o psicoterapeuta, com o psicólogo, para começar a viver de um jeito mais leve, tá bom? E aí, encerrar agora, pelo menos na minha parte, o exercício, né? Que o Cainho falou, pô, eu tenho que fazer exercício certo. Na visão energética, a gente evita também ficar fazendo movimento, né? Então, tipo, o joelho tá com dor, você fica fazendo movimento? Não. Por isso que a gente passa o Tai Chi, né? O Qigong, o Liang Kong, até algumas atividades do Kung Fu, né? Que a gente tem um amigo em comum que tá fazendo Kung Fu e ele falou que ele tem um problema no joelho também, por conta do sobrepeso dele. E aí faz uma atividade que não tem tanto movimento, que aí usa a isometria, né? Então, é uma atividade só para contrair a fibra muscular, bem de leve, né? Só que ele faz a isometria de 30 segundos e ele já fica apavorado, porque cansa. E para quem está não acostumado, né, com a musculatura, com o joelho, etc. Então, se ele tiver um acompanhamento, seria melhor, tá? Então, é só essa questão do exercício, né? Na visão oriental, na visão energética, os exercícios não têm muito movimento. Então, se você vê o Tai Chi, ele é muito mais lento e de estabilidade. Então, você vê lá a base de quem pratica, a base de, como é que fala? Tem a tradução, vocês fizeram aqui, é a tradução errada, mas é assentada no cavalo, né? A posição do cavaleiro. Vocês fica lá travado ali e fica lá fazendo a postura. Então, é só para encerrar mesmo, aí a parte do joelho, tá? Então, exercícios a gente faz na visão energética mais isométrico e 90 graus, sempre possível 90 graus. Então, por isso que vocês vão ver tudo movimento retinho. Ele é fluido, mas ele sempre termina reto e volta para cá. Tá? Acho que é só essa visão. Certo? Dúvidas aí? Deixa eu ver. Querem complementar, manos? Só para pegar essa parte aí que você falou, finalizando mesmo, o Eduardo, né, falou sobre vida sedentária, o que fazer. Eu acho que do ponto de vista da hipnose, tá naquilo que eu já falei. Se é uma coisa que realmente quer mudar essa questão da alimentação, claro, buscar nutricionista, porque talvez a alimentação possa auxiliar ele também nessas dores. E aí, trabalhar, primeiro, na avaliação de questões emocionais que possam estar influenciando nesse estresse que geram essas dores, no controle de dor, a hipnose poderia ajudar, e nessa mudança de hábito para que ele deixe de ter uma vida mais sedentária e passe a ter uma vida com mais atividade, tanto na parte de alimentação melhor, quanto de atividade física, né? Então, só para fechar aí essa parte dele também. É isso. Tem mais perguntas aí? Dúvidas, alguma coisa? Calma aí. Tem a Sami aqui no chat. Ela não quis participar hoje porque ela não quis. Mentira. Mas, não, sério, agora. Se tiver dúvidas sobre parte de nutrição, parte de obesidade, que ela ia complementar muito com a gente aqui, manda para ela mesmo, tá? Pode mandar no chat que ela responde aí vocês. Porque complementa, é um assunto que complementa, junta tudo. E a gente teve embora ela não tenha participado, uma coisa é óbvia, né? Quando a gente está falando de obesidade, o que precisa avaliar é sempre a alimentação correta para a pessoa, né? Então, não é sair fazendo qualquer dieta do Google aí, mas sim, consulta a nutricionista, entende ali com os seus exames qual é a sua necessidade, porque a necessidade de um não é a do outro, né? Isso acho que aqui para todos nós, né? Cada um vai... O Caio vai receber uma galera com problema no joelho, aí ele vai avaliar, cada caso vai ter uma questão específica, o Kim também sobre dor. Hipnose é a mesma coisa, eu vou receber 10 pessoas com ansiedade, cada uma vai ter uma questão particular no seu assunto, tá? Então, procure entender qual é o seu caso. Até o caso que a gente passou aqui, do Eduardo, é um totalmente diferente, e da Solange é outro, tá? Então, não dá para generalizar. Então, a questão dos protocolos que o Cainho falou é totalmente individualizado. O tratamento tem que ser particular,
personalizado para cada problema que a gente tem. Porque uma pessoa que tem energético, né? Mas acho que vai fazer sentido para vocês. Uma pessoa que tem 120 quilos, o tratamento, que ele é considerado obeso, é totalmente diferente para um cliente, um paciente que tem obesidade mórbida que não sai da cama, não tem como sair. Porque tem mais de 150 quilos ali. E também é totalmente diferente de mim, que eu sou magro, baixinho. Tipo, se eu tiver 80 quilos, eu já tô obeso. Eu já vou estar com... Hoje eu tenho 68. Juro pra você, se eu bater 70, eu já tenho dor no joelho. 70. Bizarro assim. Eu tenho dor no joelho. Eu tô com 1,69, 1,70, eu tô com 72, eu acho. Já fica meio... Tinha que ter um pouco menos. Você sente, né? Então imagina, tipo, é coisinha pequena. Então, o que a gente está mostrando aqui para vocês são ajustes pequenininhos. Não precisa chegar no ruim para procurar ajuda. Tá? Então, é mais essa questão. Tá? Acho que a gente falou tudo. Então, vai ter dúvidas, manda para a gente que a gente responde. Acabando o vídeo, acabando a live, vai ter os nossos contatos. Já está aqui os nossos contatos debaixo da descrição do vídeo. Então, pode mandar para a gente responder para vocês. Pode chamar, galera. Semana que vem, a gente vai complementar com isso. Então, a gente vai falar da artrite e da osteoporose, que meio que linka com a questão do joelho, etc. Pô, eu tenho dor no joelho, mas eu não tenho artrite, não tenho obesidade. Mas pode ser questão de osteoporose. E aí a gente vai comentar no próximo. E a propensão também, né? Não tem agora, mas pode se tornar uma propensão a ter futuramente. É como se fosse uma Galera, a ferramenta tem. Procura a gente aí, que o que a gente puder ajudar, estamos aqui. Show! Valeu. Então acho que é isso. Agradecer a presença de todos, presença da mesa. Passamos 5 minutos, valeu. Nos vemos daqui a 15 dias, gente. Abraço! Valeu, até mais.